Corra riscos, eles são necessários para o seu sucesso. Eu sou Daniel Godré Júnior. Sabe, quando a gente fala em empreendedorismo, empreender, empreendedores, nos vem logo à mente pessoas que fizeram empresas extraordinárias, criaram produtos inovadores. Sim, mas todas essas pessoas têm algo em comum, elas correram riscos, elas se arriscaram e correram riscos. Sim, o risco está altamente ligado ao empreendedorismo. Tem pessoas que gostam muito de risco, de uma vida variável, de uma vida com novidades, e tem pessoas que gostam mais de estabilidade, depende de ser humano para ser humano. Então tem pessoas que gostam de altos riscos, são os empreendedores. Tem pessoas que gostam de pouco risco, mínimo risco, são as pessoas que buscam cargos, por exemplo, no funcionalismo público, tem estabilidade. Então veja, não existe certo e errado, existem modelos de pessoas diferentes, mas os empreendedores precisam entender que, junto com abrir um novo negócio, tocar um novo negócio, existe uma palavra chamada risco. Existe uma situação chamada risco. O que é arriscar-se e o que é correr riscos? Arriscar-se é um fato. Você abriu uma loja nova, você se arriscou. Você mudou de emprego, você se arriscou, é um fato. Correr riscos é um processo, é um jeito de pensar, um jeito de viver a vida. Então, assim, lançar um produto novo, estar sempre se aprimorando, repensando em novas marcas, é alguém que está disposto a correr riscos. Então, arriscar-se, cedo ou tarde, toda pessoa faz isso. Num relacionamento, um novo emprego, como eu já disse, mas correr riscos é algo que está na veia, circulando na veia dos empreendedores. Quanto mais previsível um negócio, menor o seu risco. Parece óbvio, né? Por exemplo, você vai abrir uma panificadora, ela não tem tanto risco quanto um outro negócio inovador. Por quê? Porque já existem várias panificadoras, né, funcionando. Então, quanto mais previsível o teu negócio, menor o risco. Quanto mais risco, menos previsível. Então, você criou um conceito novo, um produto novo, uma loja nova, não existe com o que você comparar, essa loja não existe. O risco é grande, ela não é tão previsível. Mas geralmente também é o seguinte, quanto maior o risco de um negócio, maior a lucratividade possível desse negócio. Então, quanto mais um negócio envolve risco, mais ele pode ser lucrativo. Quanto menos risco do negócio, mais previsível é o negócio, ele tende a ser menos lucrativo. Você está entendendo isso? Então, para correr riscos, nós precisamos correr riscos, claro, calculados. Não se trata só de correr riscos. A gente precisa correr riscos calculados. É mais ou menos assim. Suponha que você gosta de pular de bungee jump, aquela corda lá que te estica, aquele elástico, né, gigantesco, você pula de uma ponte lá com bungee jump. Não é porque você gosta de correr risco nisso, se arriscar, gosta de adrenalina na sua vida, que você não vai checar o elástico antes de pular, não vai checar o material, não vai exigir que tenha uma boa qualidade, um bom instrutor do lado. Né? Esses dias, infelizmente, morreu um rapaz porque ele não mediu o tamanho da corda, se estatelou no chão. Então, a pessoa que se atira de uma ponte, sem bungee jump, sem testar o material, sem ver se a corda resiste, sem ver se o nó está bem feito, não é uma pessoa que corre risco, é um suicida, é um maluco. Então, a diferença entre um suicida na área de negócios e uma pessoa empreendedora que corre riscos é exatamente essa. Quem corre riscos calculados. É corajoso, mas ao mesmo tempo calcula. Pensa nas possibilidades, pensa em alternativas. Não aceita a primeira resposta, porque às vezes a primeira resposta ela é satisfatória, mas não é excelente. Então, antes, uma pessoa que corre risco, ela pensa em várias possibilidades, escolhe a melhor, pensa nos possíveis problemas. Se acontecer tal problema, o que eu vou fazer se acontecer tal problema? Então, ele pensa no melhor cenário possível e também no pior cenário possível. Ele não é um maluco que pula da ponte sem nada, pula sem colete salva-vidas, sem nada. Não, isso não é correr riscos, isso é ser doido, é ser maluco. Nós não podemos ser empresários malucos, nós temos que ser empresários, pessoas que correm riscos e que não aceitam a primeira resposta. Tem uma frase aqui bem interessante de Frederick Wilcox que diz assim: o progresso sempre envolve riscos. Você não pode roubar a segunda base se você manter o pé na primeira. Ele está falando do beisebol, né? Ele é um treinador dessa área. Então você não pode almejar conquistar uma segunda base se você tem medo de sair da primeira.
para chegar na segunda, você tem que ser a primeira. Você não pode querer que o teu nome entre na história por um gol marcado de pênalti aos 45 minutos, se você tem medo de bater o pênalti. É isso que ele está dizendo. Progresso, história, fazer diferença, envolve riscos. Envolve risco. Pedro, quando saiu da barca, né? Todo mundo critica, Pedro saiu da barca para encontrar Cristo e afundou, covarde, faltou a fé, mas correu risco. Afundou porque teve a coragem de andar sobre as águas. Quem ficou no conforto do barco não afundou porque não teve coragem. Quem se arrisca, corre o risco de afundar. Mas também é lembrado por toda a história. Pedro é lembrado por toda a história. Os que ficaram no barco dormindo não são lembrados por toda a história. Então, correr risco, gente. Você tem a chance de afundar, mas ao mesmo tempo de fazer história. E é isso que é importante que você saiba. Paul Tillich tem uma frase bacana também. Ele diz assim: quem não arrisca não pode ser perdoado. Aquele que nunca correu riscos e que nunca falha já é um fracassado em todo o seu ser. Ele está dizendo o seguinte, na opinião dele, a pessoa que não corre risco já é um fracassado, já errou por não tentar errar, por não querer errar. E é fantástico, é profunda a frase dele. Mário Andretti diz assim: se as coisas parecem estar sob controle, você não está indo rápido o suficiente. Está falando da profissão dele. Então, se as coisas parecem estar sob controle, você não está indo rápido o suficiente. Então, se você vai rápido, se você se desafia, você corre risco. Mas por correr riscos também você vence, chega em primeiro. Aquela pessoa que tem medo, o grande Ayrton Senna, aquelas manobras que o deixaram famoso, radicais, muitas deram certo, muitas deram errado, mas ele corria risco. Por correr risco, fez a história. Sêneca, filósofo do primeiro século depois de Cristo. Então veja, uma pessoa da época, né, 2000 anos atrás, uma frase extraordinária dessa. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É porque nós não ousamos que as coisas se tornam difíceis. Olha, as coisas não são difíceis porque não ousamos. As coisas se tornam difíceis porque a gente tem medo de ousar. Então, por ter medo de ousar, fica na zona de conforto. E por ficar na zona de conforto, colhe o que a zona de conforto tem a oferecer. Então, veja, correr risco faz parte. Claro, você não deve arriscar a sua família, de jeito nenhum, nem o seu casamento. Estou falando aqui de empresa. Na vida empresarial, na tua profissão, se arriscar faz parte. Só quem se arrisca sai da vala comum, só quem sai da vala comum tem um rendimento diferenciado e, por fim, um ganho diferenciado. Então pense nisso, corra riscos calculados, não como um maluco que pula sem checar o material de segurança. Até já.